Para começar a estudar a distribuição eletrônica, primeiro nós temos que revisar o diagrama de energia que nós estudamos na aula de números quânticos. Então, vamos relembrar o que significa cada coisa aqui. Nós temos várias escadas que estão relacionadas aos níveis energéticos. São as camadas eletrônicas. Vemos lá que essa escada é K, L, M, N, O, P e Q. Bom, cada degrau de uma escada representa um subnível energético. Cada subnível energético está associado a um orbital. Então, eu tenho para os orbitais S, primeiro degrau. No segundo degrau, tenho o subnível energético associado aos orbitais P, terceiro degrau, associado aos orbitais D, e quarto degrau associado aos orbitais F. Nós vimos também que o orbital S possui uma só forma, por isso um quadrado. O orbital P, três formas, três quadrados, e assim por diante. O D, 5 quadrados, e o F, 7. Bom, então esse diagrama aqui mostra a ordem crescente de energia de acordo com os níveis e subníveis energéticos. Então, a distribuição eletrônica é bem simples. Vamos pegar aqui, por exemplo, o neônio, que possui número atômico 10. Nós vimos que cada orbital comporta no máximo 2 elétrons. Eu quero preencher 10 e vou fazendo pelo nível crescente de energia. Então vamos lá. O que tem menor energia é o 1s. Então, vou botar 2 aqui. Um seta para baixo e um seta para cima. Bom, porque os spins têm que ser contrários, certo? Então, seguindo aqui, na ordem de energia, 2s, mais 2. Então, eu já tenho 1, 2, 3, 4. Me faltam 6. Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, essa aqui é a distribuição eletrônica, então, dos elétrons do neônio. Só que o meu exemplo foi simples, de forma que todos os orbitais ficaram completamente preenchidos. Mas o que aconteceria se ao invés do neônio eu tivesse o oxigênio, cujo número atômico é 8? Nós teríamos 1, 2, 3, 4, certo? Então, teria mais 4 elétrons para entrar aqui nos orbitais P. E aí, como você faria essa distribuição? Seria assim, ou assim, ou assim. Qual das três é a correta? Bom, para isso, nós vamos estudar a regra de Rand. A regra de Rand nos ensina como preencher os elétrons dentro dos orbitais. Ela fala que, primeiramente, todos os orbitais vão ter que receber um elétron com spin negativo, e aí quando todos estiverem preenchidos, você recomeça a preencher os orbitais, dessa vez com elétrons de spin positivo. Então vamos ver na prática o que eu estou falando. Vamos pegar, por exemplo, que eu quero preencher 7 elétrons nos orbitais D. Então você sabe que os orbitais D possuem 5 formas. Bom, se eu tenho 7 elétrons, primeiramente, eu vou encher todos os orbitais com um elétron de spin negativo. 1, 2, 3, 4, 5. Preenchidos todos os orbitais, eu posso recomeçar o preenchimento, só que dessa vez, usando elétrons com spin positivo. São 7, eu já tenho 5, 6, 7. Então, essa é a maneira que você preenche. Mais um exemplo. Vamos pegar, deixa eu ver, 9 elétrons nos orbitais F. Então vamos lá. Você sabe que os orbitais F possuem 7 formas. Então, 9 elétrons. Primeiramente, você vai e preenche todos com spin negativo. A partir de então, você recomeça o preenchimento com spin positivo. Então, tá aí. Essa é a maneira de distribuir. Então, agora que você já sabe como distribuir os elétrons dentro dos orbitais, vamos fazer a distribuição eletrônica
do níquel, que possui número atômico 28. Seguindo a ordem crescente de energia, eu vou ter 2 elétrons aqui, mais 2 aqui, e aí vai crescendo a energia, e vamos obedecer a regra de Rand. Preenche todos, depois vai colocando os spins positivos. Seguindo, mais 2, aumentando a energia. E seguindo a regra de Rand. Bom, chegando aqui nós já temos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 elétrons distribuídos. Então aqui você deve tomar atenção que, seguindo o 3p, na ordem de energia, vem o 4s e não o 3d. Então não é para você ir seguindo os degraus de uma escada e depois pular para a próxima e sair preenchendo. Você tem que seguir essa ordem aqui, desse eixo. Então, seguindo o 3p, vem o 4s, mais 2 elétrons. E aí, depois do 4s, sim, vem o 3d. E aí, nós já temos 20 elétrons até aqui, faltam 8. Vamos obedecer a regra de Rand. Preencher todos primeiro com spin negativo, depois voltar preenchendo com spin positivo. Então, essa é a distribuição. Essa distribuição também é escrita da seguinte forma. Vamos lá, nós começamos com camada 1, subnível S, e nós colocamos 2 elétrons lá. Depois, fomos para camada 2, subnível S, botamos mais 2 elétrons. Depois, camada 2, subnível P, colocamos 6 elétrons. Bom, seguindo essa lógica, nós teremos essa distribuição. Então, essa é a forma que nós escrevemos a distribuição do elemento níquel. Agora, você não precisa decorar aquele diagrama de energia para fazer a distribuição eletrônica de um elemento. Para isso, nós temos o diagrama de Linus Pauling. Eu vou ensinar aqui a construir e depois como escrever a distribuição eletrônica de um elemento. Então, vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é escrever as 7 camadas. Bom, agora a ordem que segue dos números, eu vou explicar porque ela está dessa forma, mas por enquanto eu vou mostrar que ela fica desse jeito. Bom, então nós temos aqui as 7 camadas, K, L. E cada coluna dessa representa os subníveis energéticos. Então nós temos S, P, D e F. Bom, o que você sabe? Que subnível S nós temos 2 elétrons. Então, no subnível P nós temos 6 elétrons. São 3 formas. 2 elétrons para cada forma, 6 elétrons. Então, no subnível D, 10 elétrons. No subnível F, 14 elétrons. Bom, então, construído dessa maneira, olha só o que nós temos. Aqui, na K, você tem, somando os elétrons dessa linha, 2 elétrons. Somando os elétrons dessa linha, 2 mais 6, 8. Somando os elétrons dessa linha, 2 mais 6, 8. Com 10, 18. E aí, somando os elétrons de todas as linhas, você vai ter o número de elétrons máximos que cada camada comporta. Construído esse diagrama, então, vamos ver como se dá a ordem de energia. E aí você vai traçar diagonais. Para isso, é importante que o desenho tenha sido feito de maneira alinhada, porque senão você vai traçar as diagonais tortas e vai ter o seu diagrama errado. Então, vamos traçar as diagonais. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e por último. Bom, preenchidos isso, seguindo essas diagonais, você tem a ordem crescente de energia do diagrama. 1s2, depois 2s2, 2p6, 3s2, e aí seguindo as diagonais até o 7p6. Bom, então o nosso elemento, o níquel, que possuía
número atômico 28, seguindo esse diagrama de energia, vamos lá, como nós faríamos? Um S2, vou escrever aqui embaixo, um S2, e aí seguindo a diagonal, 2S2, seguindo a terceira diagonal, 2P6, 3S2, e aí quarta diagonal, 3P6, 4S2. Até aqui nós já temos somando 20 elétrons, faltam 8. E aí vamos cair na quarta diagonal que começa com 3D10, mas só faltam 8 elétrons, então 3D8. Então, seguindo as diagonais, você vai escrevendo os níveis e subníveis de energia e colocando os elétrons até que some a quantidade total. E é assim que nós fazemos a distribuição eletrônica de um elemento usando o diagrama de Linus-Pauling. Então, uma coisa que eu quero deixar como observação, que eu acho importante, é a distribuição de íons, como ela é feita. Bom, então vamos usar como exemplo o níquel 2+. Isso quer dizer que o níquel está positivo e que ele perdeu 2 elétrons. A distribuição do níquel neutro era a seguinte. Bom, mas aí quando ele perde 2 elétrons, você não pode simplesmente escrever 3d6 aqui e agir como se você estivesse fazendo distribuição de um elemento que tivesse número atômico 26, né? Isso não ocorre. Quando ele perde elétrons, ele perde da camada mais externa. Então, eu vou escrever aqui. A camada mais externa é a camada 4. Nesse caso aqui, a camada 3, subnível D, é a camada e o subnível, né, mais energéticos. Então, existe essa diferença entre a camada mais externa e a camada mais energética, que nem sempre elas coincidem. Então, quando ele perde 2 elétrons, você já sabe que ele vai perder da camada mais externa. Então, você corta isso aqui e aí reescreve a distribuição normalmente, só que sem esses 2 elétrons. Então, a distribuição do níquel, do íon níquel 2+, ficaria. Bom, então é isso. Se, agora, num segundo exemplo, só para fixar, se fosse o níquel 3+, vamos reparar, a camada mais externa dele é a 3, tá vendo? Ele não tem nenhum na 4. E também a mais energética é a 3. Então, nesse caso, é simplesmente retirar do último. Aqui ele já perdeu 2. No caso dele perder 3, o que está faltando seria perdido exatamente daqui. Então, a distribuição seria dessa forma. Para finalizar, eu gostaria de apresentar o problema clássico de números quânticos, que é quando ele pede os números quânticos do elétron mais energético. Então, é o seguinte, vamos lá. Para o nosso níquel, a distribuição é... Então, quem é o elétron mais energético? É o último que eu escrevi quando estava fazendo a distribuição. É o 8º do subnível energético D da terceira camada. Então, vamos lá. Números quânticos. O número quântico principal estava associado à camada. Se ele está na camada 3, seu número quântico principal é 3. O número quântico secundário, ele estava associado ao subnível energético. O subnível dele é D. Nós vimos que para o S é 0, para o P é 1 e para o D é 2. Então, o número quântico secundário dele é 2. O número quântico magnético estava associado ao orbital em que ele se encontrava. Então, como nós vamos fazer? No D, você sabe que ele possui 5 formas. Então, fazendo distribuição pela regra de Rand, nós teremos, primeiramente, todos com spin negativo e depois recomeça o preenchimento com spin positivo. São 8, né? Então, olha onde ele está aqui. Vamos ver como era a numeração desse orbital. 0 no meio, positivos para a direita e negativos para a esquerda. Então, ele está aqui nesse orbital, cujo número é 0. Então, número quântico magnético, 0. E por fim, o spin, esse último elétron tem a seta para baixo, então é o spin positivo mais meio. Relembrando que se o exercício fosse quais são os números quânticos do elétron mais externo
você pegaria o 4s2. Então, fica como exercício resolver os números quânticos do 4s2. Vou deixar aqui a resposta e isso finaliza a nossa aula sobre distribuição eletrônica.